Então, vamos lá. A aula 27 aqui é a aula relativa à recuperação de empresas, também estabelecido na Lei 11.101. Claro que sempre que a gente falar em direito falimentar e direito recuperacional, a gente tem que falar da crise da empresa, né? Então, vários elementos, inclusive, que a gente já mencionou aqui para tratar disso, né? Soluções de mercado e estruturas do livre mercado, a gente tem que imaginar sempre situações que envolvem a possibilidade de manutenção da empresa, execução do seu objeto, né? A execução do seu objeto para atingir os seus objetivos próprios, né? Quando a gente pensa em empresa, a gente tem que lembrar do valor econômico, valor de negociação e também valor subjetivo, né, que a gente pode ter dentro daquela empresa, daquele estabelecimento propriamente dito. Então, há vários pontos de vista para ser analisados aqui, né? Daria para ter um tema específico de direito recuperacional ou falimentar só sobre crise de empresa, né? Que seria aí também uma aula extensa. Então, aqui a gente faz só uma parte mais resumida, né? Disfunções das estruturas de mercado. Nós temos ainda uma situação assim de muitas empresas, no sentido de atividade empresária, mal organizadas, né? Sem uma preparação prévia dos seus representantes, administradores, para exercer determinadas atividades. Então, tem gente que se aventura no mundo empresarial sem uma preparação prévia, sem saber, né, como fazer isso, e acaba aprendendo durante o trajeto aí, né? Durante o exercício da atividade. Só que, às vezes, esse aprendizado aí, né, na prática, ele acaba não atingindo os objetivos da atividade, que pode causar, obviamente, a falência, ou então, previamente, aí, a recuperação, né? Por isso, a gente fala em disfunções de estruturas. E, no caso aqui do Estado, né, o Estado juiz que entra nessa situação, né, para evitar prejuízos decorrentes do encerramento da atividade econômica. É claro que a ideia da atuação do Estado juiz, como a gente coloca aqui, sempre subsidiária. A intenção é que isso seja feito previamente pelo próprio empresário, pela própria empresa, né, com relação, por exemplo, aos seus credores, para que, se não for possível essa atuação direta e até extrajudicial, possivelmente e posteriormente, busque, claro, o Poder Judiciário para efetivar, né, essa possibilidade, né, principalmente de manutenção da atividade empresária. E aqui a gente precisa falar do princípio de preservação da empresa, né, que é aquele princípio essencial que surgiu não somente em 2005 com a lei, mas que há vários anos já vinha sendo, melhor dizendo, né, vinha sendo discutido, vinha sendo proclamado, né, sempre na ideia de manter a atividade empresária, né, manter a empresa funcionando, manter tudo o que gira em torno da atividade empresária, né. Então, aqui, só para ilustrar a ideia do princípio, ele visa recuperar a atividade, então a ideia de recuperar está aqui, a atividade empresarial de crise econômica, financeira ou patrimonial, a fim de possibilitar a continuidade do negócio. Olha só, ó que o objetivo, né? Continuidade do negócio. E aí as consequências, manutenção de empregos, interesse de terceiros, especialmente os credores, né? O grande norteador da Lei 11.101, como já falamos aqui, repetimos, né? Profundos reflexos no ordenamento jurídico. Então, isso é uma lei, enfim, é um princípio que atingiu aí não só aqui a relação falimentar e recuperacional, mas diversos outros ramos, principalmente do direito empresarial, claro, mas dentro da ideia obrigacional, né, das atividades empresárias. Ela tem guiado posições na jurisprudência e na doutrina acerca da necessidade da preservação da empresa em detrimento de interesses particulares, seja dos sócios, seja dos próprios credores, e também dos trabalhadores, fisco, enfim, né? Por mais que aqui a gente não tenha interesse particular, né? Aqui é interesse coletivo, mas a mesma ideia de que atender o fisco ou atender toda a atividade empresária e tudo que gira em torno dessa atividade, claro que a balancinha pesa no sentido de atender a atividade empresária em manutenção e não
somente o pagamento de tributos, né? Então, só para exemplificar essa aplicação do princípio de preservação da empresa. Que sempre, né, a gente vai verificar a análise desse princípio em conjunto com o princípio da função social da empresa. Ou seja, deixa de ser uma situação de interesse particular, privado, né? Então, a gente sempre tem essa ideia, pelo fato de que o direito empresarial ele está inserido como ramo de direito privado, assim como o direito civil, a gente tem essa ideia sempre de relação entre particulares, né? Por mais que haja o Estado atuando na atividade empresária de alguma forma, seja cobrando tributos, por exemplo, mas o interesse primordial seria dos particulares, o próprio empresário, por exemplo. Mas aí eu tenho que analisar com mais amplitude, né, esse critério, porque quando eu falo em função social, eu tenho que analisar a empresa como fonte produtora de bens para a sociedade ou de serviços, né, geração de empregos, olha lá, desenvolvimento da comunidade que está à sua volta, e simplesmente, quem é de Toledo, é só pegar o que as empresas, né, de grande porte, principalmente, fazem pelo município de Toledo. Você vai entender o que quer dizer essa função social. A arrecadação de tributos, né, e isso torna importante para todos nós, quando nós temos um crescimento da arrecadação de tributos no município, por exemplo, né, ou por mais que sejam tributos estaduais, mas que uma parcela é destinada ao município, nós temos um aumento de qualidade de investimento daquele dinheiro. Então, o dinheiro da arrecadação que é investido aumenta, melhor dizendo, a qualidade de vida da população. Teoricamente, pelo menos, mas a gente vislumbra uma possibilidade disso acontecer, né? Respeito ao meio ambiente e aos consumidores, né? Então, direitos que são difusos, direitos que são coletivos, como meio ambiente, consumidores, né? A relação de consumo, também é muito importante quando a gente tem uma situação empresarial, uma situação de uma empresa que presta serviços, que produz bens, né? Pela proteção ao direito dos acionistas minoritários. Então, imagina uma SA que tem um sem número de acionistas, né, que investem, muitas vezes não é um valor, né, considerável, mas há um investimento, e essas pessoas também têm um interesse na manutenção dessa atividade empresária, né, e dentre outras situações que a gente pode levantar para fundamentar a aplicação do princípio da preservação da empresa, em conjunto com o princípio da função social, né, da atividade empresária. Tá? Então, isso aqui é importante você ter em mente para fundamentar qualquer situação aqui envolvendo, né, o direito falimentar / recuperacional. Tá? E a discussão da Lei 11.101 de 2005, ela começou num projeto de lei de 2003, né, e trouxe ali dentro desses objetivos, a preservação da empresa, separação de conceitos de empresa e empresário, que é importante você entender, né, o que é a atividade empresária, além das pessoas que a exercem, a ideia de recuperação das sociedades e empresários que são recuperáveis, né, isso aqui é importantíssimo. A recuperação não é para qualquer empresa, não é qualquer empresa que tem direito a uma recuperação, mas eu tenho que demonstrar, eu tenho requisitos para provar que eu tenho como fazer, né, como buscar a recuperação da minha atividade. Retirada do mercado de sociedades ou empresários não recuperáveis. Então, esses aqui que realmente estão quebrados, propriamente dito, falência, não tem conversa, né? Não tem jeito. Preservação da empresa não é igual a milagre, né? É buscar, sempre que possível, a preservação. Só que, vendo que não há essa possibilidade, aí há um prejuízo na tentativa de manter uma atividade que, na verdade, só é prejudicial, né? Em consequência, então, proteção dos trabalhadores, redução do custo do crédito no Brasil, porque se eu tenho lá uma empresa que, dentro de uma recuperação, ela tenta e continua pagando, né, as suas dívidas, então a questão do crédito acaba sendo mantida, até uma segurança sobre essa situação, né? Enfim, vários outros elementos que a gente pode mencionar, ó, segurança jurídica, só para falar de alguns, né? Maximização do valor dos ativos, todas as situações que envolvem a recuperação.
Participação ativa dos credores na recuperação não é só aquela questão como na falência, em que se nomeia e aí a coisa é feita pelo administrador judicial, etc. Não, aqui nós podemos ter, por exemplo, a recuperação extrajudicial, em que a participação é direta entre credores e o devedor empresário. Não há intervenção do Poder Judiciário, a não ser a homologação do acordo que é realizado, né, para fim de recuperação extrajudicial, tá? Rigor na punição de crimes relacionados à falência e recuperação, porque também a gente não pode ter uma ideia de que vira uma festa, né, vira uma festa para o devedor empresário. Então, posso fazer o que eu quiser da minha empresa, que eu só tenho vantagens, nunca tenho, né, punições. Não é bem assim. Então, existe uma rigidez, né, um rigor na aplicação de crimes que são relacionados à falência e à recuperação. Tá? Então, essa parte introdutória ela é muito importante para que se entenda, né, o fundamento do que é o direito recuperacional, principalmente. Ok, Bruna, sem problema. Eu vou abrir aqui para a presença. Até esqueci de abrir. Ainda bem que você me falou, porque eu lembrei aqui. Diga para ela se ela conseguir entrar, pelo menos, para formalizar a presença, senão não tem problema. Depois a gente considera. Nós temos uma classificação didática sobre a recuperação, e aqui eu costumo colocar assim, para, claro, a gente já identificar. Aqui nós vamos utilizar, basicamente, recuperação judicial, extrajudicial e a especial, né, que são das microempresas e das empresas de pequeno porte, tem regras próprias, né, mas na doutrina você vai ver sempre recuperação ordinária como sendo a judicial, extraordinária a extrajudicial e simplesmente especial, no caso dessas pessoas aqui, que tem aquele tratamento diferenciado dado pela lei, tá? Então, guardem também esse critério aqui de classificação meramente terminológica, didática, para que você não se confunda aí no estudo da doutrina, tá? Então, uma ideia inicial conceitual, dá até para dizer, a ideia aqui é de objetivo na lei, mas dá para colocar como conceito, né? O artigo 47 da Lei de Falência, lembrando, Lei 11.101 de 2005, diz que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica e financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, o princípio expressamente trazido aqui na letra da lei, sua função social, o princípio da função social, né, e o estímulo da atividade econômica, né, então essa situação de livre iniciativa, né, que isso também é um princípio que a gente já falou no direito empresarial, a gente tem que utilizar, e veja que a lei expressamente já estabelece, né, então o fundamento do artigo 47, ele é muito bom porque traz, além dos objetivos, os princípios que fundamentam esse Instituto de Direito Empresarial, tá? A premissa da recuperação judicial sempre vai ser de negociação. Então, negociação entre devedor e credores, né? Devedor empresário e credores. E aí, em consequência dessa negociação, pela recuperação, a criação de um ambiente favorável para que seja possível, né, vislumbrar, e aqui, como falei, encontrar possibilidades de superar a crise. Então, traduzindo em miúdos, vou tentar realizar um acordo entre credores e devedor para que eu consiga manter a atividade em funcionamento, imagina assim, a empresa funcionando, e conseguir, com esse funcionamento, pagar os credores, talvez a médio, longo prazo, enfim, depende do acordo que é estabelecido, mas a ideia é essa. É claro que o termo acordo aqui eu preciso tomar um pouco de cuidado, porque eu vou ter um acordo propriamente realizado na extrajudicial. Aqui a gente vai verificar um processo mesmo, né? Processo judicial. Mas a ideia sempre vai ser de negociação, em qualquer dos momentos, seja na ordinária, na extraordinária, como classificamos anteriormente, mas a ideia da recuperação vai ser sempre de negociação, né? Porque quando eu não tenho mais negociação, a gente parte para falência, parte para quebra, e aí vê o que faz, vê o que sobra, né?
Os objetivos que a gente já mencionou, que o próprio artigo 47 já trouxe, aqui eu só descrevi para você poder estudar, fica mais fácil para você. E aí a gente vai para os requisitos, aqui os elementos, para entender esse procedimento, tá? Primeiro aqui, a legitimidade. Quem tem legitimidade para requerer a recuperação? E aí, a gente vai ver a incidência da lei de falência. O artigo 1º, já mencionado, esta lei disciplina recuperação judicial e extrajudicial e a falência. Para nós interessa aqui a recuperação judicial e extrajudicial. De quem? Do empresário e da sociedade empresária. Doravante definidos, ou referidos, desculpem, simplesmente como devedor. Mas tem que ser empresa, né? Assim como a falência, a recuperação, ainda mais, né, por ser um privilégio até mais benéfico do que a falência, porque a ideia é de manter a atividade, né, tem que ser somente para o empresário. Se você ainda tem dúvida de quem é o empresário, artigo 966 e 967 do Código Civil, que a gente não vai ficar lendo de novo, já falamos bastante. Excluo, então, todo aquele rol, né, de que eu não considero, então a lei não considera como sendo empresa. Então, está lá profissional intelectual, cooperativa, né, seguradora, etc., etc. Tá? Tudo que a gente já viu desde o começo do ano. Créditos submetidos à recuperação, será que são todos da falência? Olha lá. Artigo 49. Estão sujeitos à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido. Ainda que vincendos, ou seja, não vencidos, então todos os créditos do devedor empresário que estiverem constituídos, vencidos ou vencendo, ou seja, já dotados de exigibilidade ou ainda não dotados de exigibilidade, podem ser objeto de recuperação, certo? Somente alguns dos créditos relacionados no 83, então não são todos os créditos da falência. Lembra que o 83 são os créditos da falência. Então, aqui, os trabalhistas e acidentários, quirografários, garantia real, aqui não está na ordem de privilégio, tá? Privilégio especial, geral e subordinados. Veja que aqui, por exemplo, a gente não falou dos créditos tributários, né? Eles não entram. E aí dá para justificar o porquê. Crédito tributário, a origem da obrigação tributária envolve, obviamente, o interesse coletivo, direito público. Eu não posso negociar o interesse público, né? Não pode haver renúncia, por exemplo, não pode haver negociação envolvendo o direito público, a não ser por meio de lei. Então, teria que ter uma lei autorizando, e no caso não seria possível a gente tratar de uma recuperação, uma negociação envolvendo o interesse coletivo. Por isso que ele não adentra aqui os créditos submetidos à recuperação, tá? Excluídos da recuperação, as obrigações a título gratuito, obviamente, porque não há a respectiva onerosidade, né? Despesas que o credor fizer para tomar parte na recuperação judicial, exceto custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Então, essas despesas e as obrigações a título gratuito, por expressa previsão do artigo 5º da Lei de Falência, estão excluídos da recuperação. Aí está lá, o crédito de natureza tributária, já falei a respeito, previsão do 187 do Código Tributário Nacional. Olha só, a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores. Ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata que não existe mais, inventário ou arrolamento. Está lá, previsão 187. Já justifiquei o porquê. Créditos dos credores do devedor contra os co-obrigados, fiadores e obrigados de regresso. Então, se eu tiver esses acessórios, né, por exemplo, no caso dos fiadores, se eu tiver co-obrigados que podem ser executados, se eu tiver obrigações de regresso, nesse caso, também não entram na recuperação. Artigo 49, parágrafo 1º da Lei de Falência, né? Está na letra da lei, tudo bonitinho lá. Créditos decorrentes de importâncias entregues ao devedor como adiantamento em contrato de câmbio para exportação, até pela justificativa, né, do porquê, né, esses créditos para não prejudicar, né, as ações de exportação que interessam não somente à empresa, mas toda a economia nacional, né?
Então, obviamente, justificado por isso, tá? Créditos do arrendador mercantil, no caso de leasing. Olha aqui, cuidado com esse dispositivo aqui, ó. Eu vou chamar lá embaixo, ó, de trava bancária. E aqui mais um dispositivo que privilegia os bancos, né? Não podem ser incluídos, melhor dizendo, estão excluídos da recuperação os créditos que envolvem instituições financeiras, olha lá, leasing, né, proprietário fiduciário, promitente vendedor de imóvel cujos contratos contêm cláusula de irrevogabilidade e retratabilidade, proprietário de compra e venda com reserva de domínio, todas situações que vão envolver a instituição financeira aqui, né, chamada de trava bancária, preservação do direito real sobre a propriedade do bem. Eu mantenho lá o privilégio do banco, porque se eu peço uma recuperação, aquela garantia que o banco tem, por exemplo, de hipotecar o imóvel, né, e pegar o imóvel em garantia de uma dívida, ele seria afastado e eu vou prejudicar a instituição financeira. No Brasil isso vai acontecer? Não vai. Desculpa, Ana, que eu não tinha visto. A concordata era a antiga recuperação. No decreto 7661, ele previa, estabelecia além da falência, a concordata, que era a recuperação existente antes da Lei 11.101. Só que, já que você perguntou, só fazendo parênteses, né, a concordata, ela não funcionava. Ela era um tipo de recuperação de empresas quebrado, falido, dá para até usar o termo do direito falimentar aqui. Por quê? Porque a lei engessava esse negócio entre credores e o devedor empresário. Então, quem quisesse tentar uma concordata antes de quebrar, tinha que seguir exatamente os critérios legais em termos de acordo mesmo. Então, não era um acordo, uma negociação. A lei já trazia o formato desse negócio. E claro que algumas empresas, aliás, a grande maioria, né, não conseguiam cumprir esses termos que a própria lei estabelecia. Então, a empresa sempre acabava quebrando. Pode sim, Mariana, sem problema. Quem quiser lá, pode responder o presente no chat para garantir a presença, tá? Então, voltando, a concordata efetivamente não funcionava, porque sempre que havia possibilidade de concordata, a empresa quebrava, ela pedia falência sempre. Se a gente procurar nos anais da justiça, né, do direito empresarial, direito falimentar, nós vamos ver que 99,999% das empresas em concordata quebravam, né? Então, a alteração do nome, inclusive, para recuperação, foi uma ideia de afastar aquela ideia de engessamento da lei. Claro que a gente vai ver aqui requisitos, pressupostos, etc., mas há uma liberdade de negociação maior entre os credores e o devedor empresário, tá? Então, aqui, a trava bancária, né, justamente para privilegiar os bancos, tá? Olha lá, preservação do direito real sobre a propriedade do bem, que tem o alienante ou promitente em detrimento do adquirente pelo fato de ter havido um adimplemento contratual deste, mas sempre a ideia de o banco ter lá um direito de garantia, né, um acessório, por exemplo, uma hipoteca, enfim, para garantir a sua dívida, né, o pagamento da sua dívida, o cumprimento da obrigação assumida pelo devedor empresário, tá? Então, por isso não entra também na recuperação. Pressupostos, olha lá, requisitos para a recuperação judicial, está lá no artigo 48 da Lei de Falências. O devedor deve exercer regularmente a atividade por mais de 2 anos. Então, o prazo mínimo de atividade exercida para pedir a falência é 2 anos. Passou de 2 anos, aí eu já consigo, se houver a necessidade, né, requerer a minha recuperação judicial. Se eu tiver menos de 2 anos de atividade, aí não. Ou quebra de vez, né, ou continua funcionando e pagando os credores de alguma forma. Não ter obtido concessão de recuperação judicial há pelo menos 5 anos. Por quê? Porque eu não posso, né? A minha atividade não pode estar sempre em vias de quebra, né? Eu tenho que recuperar de verdade. Não adianta nada pedir uma recuperação, aí conseguir pagar os credores, passa lá 2, 3 anos, estou eu quebrando de novo, né? Então essa empresa, essa atividade empresária, ela é inviável economicamente, né? Então por isso que tem um prazo mínimo aqui
entre um pedido de recuperação ou outro, né? E aqui não é nem pedido, a concessão. Eu posso até pedir a recuperação, mas não conseguir. E aí que está. Posso pedir, mas não conseguir. Então, aqui a gente fala em concessão, não em pedido simplesmente, tá? Então, não pode haver concessão por pelo menos 5 anos de recuperação judicial para poder pedir novamente. Não ter obtido concessão de recuperação há pelo menos 5 anos, também no caso das ME e EPP. Não ser falido. Olha lá, o falido também não pode pedir recuperação, a não ser que ele esteja, reabilitado, né? Se ele quebrou e estiver reabilitado, iniciou nova atividade e essa está difícil de, né, está em crise, aí pode pedir recuperação de novo, porque se ele está reabilitado, ele pode ser empresa novamente, aí não tem impedimento, né? Não ter sido condenado por crime falimentar, esse é um impedimento legal. Se o cara foi condenado por crime falimentar, esquece recuperação, né? Porque ele demonstra para o mercado, o mundo dos negócios, no sentido amplo, que não é um empresário confiável, não é um negociante confiável, né? Então não pode participar, né, do mundo empresarial, tá? E aqui no artigo 50, seria a parte talvez mais importante da recuperação, é onde a gente tem a diferença, a minha cara Ana Paula, da recuperação hoje com relação à concordata anterior. Aqui nós temos os meios, e aqui o detalhe importante, né? É um rol meramente exemplificativo. Por quê? Eu posso ter meios de recuperação, né, que podem ser apresentados, a proposta apresentada pelo devedor empresário, ou até mesmo pelos credores, mas que seja aceita por todos e, né, ainda aceito pelo Poder Judiciário, no caso da recuperação judicial. Então, só para ilustrar, olha lá, constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros, isso é importante, concessão de prazos e condições especiais para pagamento de obrigações vencidas ou vincendas. Então, acordo. Ô, credor, vem cá, vamos negociar, né? Tenho a dívida aí né, para pagar em 1 ano, podemos estender isso aí? Eu vou te pagar, mas a gente estende, nem que seja aplicado ali alguns juros, aumenta o valor, enfim, mas o parcelamento torna possível o pagamento. Tranquilo. Veja, a lei não está dizendo como é que vai ser o parcelamento, em quantas vezes. O decreto 7661 falava em número de vezes de parcelas. Pô, aí fica difícil, né? Inciso 2º, cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios nos termos da legislação vigente. Então, pode haver entre o devedor, entre a empresa devedora e a empresa credora, qualquer tipo de transformação de sociedade que a gente estudou, claro que bem por cima, mas falamos, né? Ainda, acho que não foi no 4º ou ainda no 3º bimestre, né? Então, pode haver essas situações, né? Por meio de uma fusão, uma incorporação, por exemplo, você tem lá o pagamento, né? Ressarcimento das dívidas. Alteração do controle societário, substituição total ou parcial dos administradores, pode acontecer. Olha, eu aceito fazer um negócio com você, mas o seu administrador não é confiável. Posso apresentar um meu? Pode, olha, sem problema, né? E também não está dizendo aqui que são meios exclusivos, pode haver uma acumulação aqui de meios de recuperação, né? Concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto. Olha só, o credor passa a ter poder decisivo, decisório dentro da sociedade, né? Aumento de capital social, trespasse, né? O arrendamento de estabelecimento, que a gente também já estudou, redução salarial, compensação de horários, redução de jornada, claro que isso aqui tem a ver com a legislação do trabalho, mas, dentro das possibilidades que a lei trabalhista estabelece, permite, pode haver. Olha lá, dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo. Então, outras formas de extinção de obrigações que a gente estudou ano passado, né? Constituição de sociedade de credores. Eu posso pegar todos os credores e constituir uma sociedade entre eles para negociar com o devedor empresário.
venda parcial dos bens, né, desde que não haja prejuízo ao funcionamento, né, à continuidade da atividade empresária, que isso é importante, lógico. A equalização dos encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, termo inicial, a data da distribuição do pedido, aplicando-se, inclusive, aos contratos de crédito rural, sem prejuízo disposto à legislação. Então, aí, ó, é renegociar, dá a possibilidade de renegociar as dívidas, né? Usufruto da empresa, olha só, eu concedo o uso da empresa para um credor, por exemplo. Administração compartilhada, emissão de valores mobiliários, ações, né, para captar, né, recursos. Constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar em pagamento dos créditos ativos do devedor. Então, veja, são apenas exemplos de possibilidades que a lei dá, né, para você tentar manter a atividade e cumprir as suas obrigações perante os credores, né? E, principalmente aqui, a gente pode mencionar assim, evitar a quebra, evitar a falência, né? E aí a gente vai aqui para a questão processual, né? Só alguns detalhes aqui de processo. A petição inicial, olha só, como que na falência a gente não destacou muito isso, apesar de analisar os requisitos, mas olha aqui como para a recuperação a gente tem ainda algumas questões que são bem importantes e necessárias para você demonstrar ter o direito, né? Eu tenho que mostrar para o juízo que eu tenho direito, né? Tem condições de recuperação. Exposição das causas da crise econômica e financeira. Então, tem que demonstrar que a empresa está em crise e tem que expor por que ela chegou a esse ponto, né? Porque, pera lá, se eu tenho aqui uma situação, por exemplo, de prática de crime, a gente não vai falar em recuperação, né? Relação completa de credores, relação dos empregados de débitos pendentes, extratos bancários, certidões de protesto, relação dos bens particulares dos sócios, controladores e administradores, olha só, bens particulares. Eu posso ter, se for o caso de, por exemplo, a desconsideração de personalidade jurídica, atingir esses caras aqui, o seu patrimônio, por isso que eu tenho que informar na petição inicial da recuperação. Então, na verdade, a ideia é de que tudo tem que ser aberto aqui para demonstrar, né, a clara intenção dessa empresa. Certidão de regularidade enquanto empresa, tem que demonstrar que sou empresa, tem que estar regular com as obrigações do empresário. Relação das ações judiciais em que for parte, autor ou réu, execução, cobrança, enfim, qualquer ação que possa intervir na questão patrimonial, é claro. Demonstrações contábeis dos últimos 3 exercícios, olha aí, olha a importância de ter uma administração, né, organizada. Já falei para vocês, isso aqui tem contador que não sabe fazer. Demonstrações contábeis levantadas exclusivamente para instruir o pedido, compreendendo o balanço patrimonial, demonstrações de resultados, etc. Né? São obrigações do empresário, mas já falamos aqui, ele sempre vai designar, principalmente empresas de pequeno, médio porte, para um contador, um contabilista, e ele tem que ter o conhecimento técnico disso. Então, a gente vê no dia a dia que é muito complicado, né? E por isso também retomo aquele tema que já falei a vocês, a vantagem, né, para uma empresa que atue nesse ramo, faz a diferença no mercado, porque não são todos que têm o conhecimento técnico sobre falência, sobre recuperação, né? É lógico que, por ser um instituto novo, né, principalmente, então cada vez mais a gente vem tendo, mas ainda tem poucos no mercado, pelo grande número de atividades empresárias, né, e pelos riscos de crise que a gente verifica no dia a dia, tá? A decisão que defere o processamento da recuperação, ela nomeia um administrador judicial, também tem administrador judicial aqui, não é só na falência, né? Porque aqui eu tenho um processo judicial, o juiz vai acompanhar essa recuperação, então precisa ter lá um administrador de sua confiança para ali prestar contas, informar no processo a situação. Ordenará a suspensão das ações e execuções em curso contra o devedor, determinará edital, olha lá, expedição de edital, com resumo do pedido, relações de credores, prazo para habilitação de crédito, eu posso ter credores que não têm essa informação, não têm um contato próximo com o devedor,
e tem que ser informado sobre essa possibilidade, né? Prazo para os credores apresentarem objeções ao plano de recuperação. Então, o credor, ele pode também, né, apresentar sua objeção, sua contrariedade, não concordar com o plano. Olha, esse plano vai ser muito prejudicial aos meus negócios, eu não posso aceitar, não posso concordar. Né? É claro que o credor ele tem que analisar recuperação ou falência. Então, depende, né, da categoria de crédito ali. Ele, obviamente, tem privilégio, depende da situação, pode ser que ele não tenha a possibilidade de receber esse crédito futuramente. Então, tem que analisar a questão de objeção. Então, até para isso aqui, voltando na questão da importância do conhecimento técnico, até para isso aqui, eu preciso saber sobre falência e recuperação. Eu preciso ter um advogado lá especializado nisso, senão eu vou fazer besteira. Às vezes eu vou apresentar uma objeção aqui e ela lá na frente é ruim, porque eu vou para a falência dessa empresa, possivelmente, e eu não vou receber nada. Então, eu devia ter aceitado a proposta, né, do plano de recuperação para ainda conseguir sanar e receber os créditos que eu tenho para com essa empresa devedora. Então, se eu não tenho conhecimento técnico, né, isso me prejudica. Até como já falei a vocês, para habilitar como credor quando há um plano de recuperação, quando há um pedido de falência, né? E aí, aqui, requisitos do plano de recuperação, o que tem que ser apresentado, né, no processo. Então, está lá no artigo 53, será apresentado pelo devedor, em juízo, no prazo de 60 dias da publicação da decisão que concede. Então, faça a petição, demonstra ali, prova, né, preenche os requisitos para ter direito à recuperação, aí o juiz aprovou, né, olha aí, a partir dali 60 dias, que decidiu a possibilidade, deferiu o processamento da recuperação, aí tem que apresentar esses detalhes, ó, discriminação pormenorizada dos meios de recuperação, conforme o artigo 50 que a gente mencionou, né, ou outros meios, certo? Demonstração da viabilidade econômica da empresa, não adianta nada falar em recuperação se essa empresa não tem possibilidade, né, de manter suas atividades. Se ela não demonstrar que tem possibilidade de manutenção, claro que não dá para falar em recuperação, então precisa ser demonstrado isso também. Laudo econômico-financeiro de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado. Olha lá, hein? Quem é o profissional legalmente habilitado para subscrever um laudo econômico-financeiro e de avaliação de bens? Quem é? Quem é? Então, o profissional legalmente habilitado pode ser, como a própria lei diz aqui, ó, na parte final, empresa especializada. De novo, ó, só que eu falei agora para vocês. Profissional aqui pode ser um economista, pode ser um contabilista, né? Agora, avaliador, porque a avaliação de bens é diferente, tem que ter um avaliador. Ou então, poxa, eu tenho uma empresa que já faz tudo isso, eu tenho todos os profissionais ali para prestar esse serviço. A própria lei já nos ajuda nesse caso. O juiz analisa os aspectos formais, né? Aspectos econômicos ele não analisa, olha só. Não há análise a respeito da viabilidade nesse sentido econômico, mas sim de formalidades apenas, né? Recebido o plano, será publicado edital contendo aviso aos credores que podem manifestar objeção ao plano. É aqui que nós vamos verificar a análise dos aspectos econômicos, porque são os credores que vão se manifestar, contrários ou a favor da recuperação, desse pedido de recuperação, e melhor dizendo, desse plano de recuperação apresentado em juízo. No plano também tem que ter estabelecido o prazo de pagamento dos créditos, então créditos trabalhistas em especial, olha lá, não poderá prever prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho, acidente de trabalho, vencidos até a data do pedido de recuperação. Então, especificamente aqui, pela questão até do privilégio desses credores, no caso de falência, tem que haver essa manutenção de privilégio. Tudo bem, Hudson, sem problema. Objeções ao plano.
Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção no prazo de 30 dias contado da publicação da relação de credores. Então, ele habilita, mesmo sem habilitar, aliás, o crédito pode manifestar a sua objeção, desde que fundamentado, que eu repeti o slide. Ó. Se não houver objeções, né, então, preencher os requisitos formais, que é o que o juiz vai analisar, e não tem objeções, a recuperação é concedida. Aí tem que cumprir o que foi estabelecido no plano. Se houver objeções, olha lá, de qualquer credor ao plano, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano. Veja que não é, até aqui não é o juiz que decide. Quem decide sobre a viabilidade ou não são os próprios credores. De novo, Ana, a diferença da concordata, que a lei estabelecia os requisitos. Aqui os próprios credores vão definir isso. Haverá indeferimento, olha lá, se por acaso a Assembleia Geral rejeitar o plano de recuperação. O juiz, o que ele faz? Plano de recuperação rejeitado, decretará a falência do devedor. Olha só. Esse também é a consequência negativa do pedido de recuperação. Se pede a recuperação, é porque já vislumbra a situação de quebra, né? Então, preenche os requisitos e os credores aceitam o plano, top, aí vai para recuperação. Se houver objeção e for indeferida, né, deferido o plano de recuperação, ó, falência do devedor empresário. Deferimento do plano, artigo 58, está lá, cumpridas as exigências da lei, o juiz considerar a recuperação judicial do devedor, cujo plano não tenha sofrido objeção do credor, né? A judicial do devedor, cujo plano não tenha sofrido objeção do credor, ou qualquer, né, dos credores, melhor dizendo. Tá? Então, veja como a lei ela é bem clara, né? É só a gente ter o hábito de pegar e ler a letra da lei. Prazo para cumprimento do plano de recuperação judicial. Olha só. Isso aqui, aí sim, nós temos uma espécie de engessamento, né? Mas aí, claro que se a gente analisa a motivação, né, da Lei 11.101, analisa o projeto, enfim, de lei, justifica, né? Porque se a atividade empresária não conseguir em 2 anos, que é um prazo, né, dentro do mundo dos negócios razoável, para a gente imaginar aí uma estabilidade, imagina uma empresa que começa, né, 2 anos de prazo para adquirir a estabilidade. Se a empresa começou em 2 anos e ela não estabilizou, aí já a coisa já está complicada, já para porque não vai vingar essa atividade, né? E em termos de recuperação, também a mesma ideia, 2 anos, claro que isso é uma média, né? É uma situação tirada de uma análise de todas as situações de quebra, né, de crise, que se fez, que se faz por economistas, administradores, etc., e se chega a um número. Então, 2 anos é o suficiente. Né? Olha lá, proferida a decisão, concedendo a recuperação, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial. Agora, esse prazo aqui, há situações, eu não vou lembrar exatamente aqui, mas no caso da Oi, por exemplo, essa recuperação já está durando um bom tempo, né? Já extrapolou 2 anos faz tempo, tá? Então nós vamos falar, vou trazer até um noticiário aqui, jurisprudência, para a gente tratar a respeito. Esse prazo já foi extrapolado, uma autorização judicial, mas foi, né? Tendo em vista tudo que gira em torno da atividade. Na aula que vem eu trago para vocês. Descumprimento do plano, olha lá, durante o prazo estabelecido no caput deste artigo, descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, acarretará convolução da recuperação em falência. Então, é aquela ideia de eu fiz um acordo com os credores. É a ideia que a gente imagina aqui. Claro que na judicial não é um acordo, né? Eu tenho o juiz lá participando, obviamente, poder judiciário, mas a ideia seria essa. Fiz um acordo. Se eu descumprir qualquer uma das obrigações ali, acabou a recuperação, vai para a falência. E é o 73 que estabelece a convolução de recuperação em falência. Decretada a falência, os credores terão reconstituído seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas
deduzidos os valores que já foram pagos, eventualmente, e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial. Então, claro, se houver convolução e falência, não volta tudo, não zera tudo. Eu tenho que considerar se houve pagamento já, né, e fazer o efetivo desconto de valores desses créditos para habilitá-los na falência. Execução, após o período previsto na lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer execução específica ou a falência. Então, aqui existe até uma alternativa aos credores da empresa em recuperação. Eu posso ter, por exemplo, em específico, alguns credores que prefiram executar direto. Então, faz a execução, depende do valor da dívida, às vezes não é muito alto, é pequeno. Faz a execução específica, é melhor do que pedir a falência. Se o cara é um credor quirografário, por exemplo, sabe que na falência pode ser que não receba nada, né? Então, a ideia de executar diretamente o devedor para tentar receber algo, né? E ali, se houve a quebra da recuperação, descumprimento, é possível penhorar algum patrimônio, algum bem específico, né, de valor próximo da dívida, né? E claro que a ideia é que o profissional do direito, principalmente, já vislumbre essa possibilidade antes da execução. Não adianta entrar com uma ação infundada, né, sem ter a garantia do que vai acontecer, até porque se a empresa estava em recuperação, há toda essa informação já prestada, né, há conhecimento, né, do patrimônio desse devedor. Então, você pode vislumbrar uma possibilidade de execução específica, individualizada, ao invés de requerer diretamente a falência desse devedor. Tá? Encerramento da recuperação. Cumpridas todas as obrigações, efetivamente, o devedor deverá requerer ao juiz que decrete o encerramento da recuperação judicial. Olha aí. Concedeu, estabeleceu o plano, cumpriu as obrigações, pede para o juiz o encerramento, aí volta normalmente à atividade. Né? E aí tem as consequências de determinação aqui do juiz. Pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação mediante prestação de contas, essa é a obrigação essencial aqui, final, né, do administrador judicial. Tá? Apuração de custas judiciais, se houver saldo de custas, né, a serem recolhidas, apresentação de relatório, tá? Que é o final da recuperação, assim como a gente viu rapidinho lá na falência, a mesma ideia. Prestação de contas, a informação aos credores, né? Comunicação ao registro público, porque a empresa em recuperação, nós já falamos aqui lá no nome empresarial, ela tem alteração do seu nome, tem que constar especificamente que está em recuperação judicial no nome empresarial, para que quem venha a negociar com essa empresa tenha conhecimento dessa situação, né? Então, quando há o encerramento da recuperação, nada, né, mais natural do que alterar o registro do nome empresarial, tá? São efeitos da recuperação judicial, por exemplo, condução da atividade empresária. Então, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução, sob fiscalização do comitê de credores, se tiver, depende do número de credores, é claro, e do administrador judicial. Né? Então, há essa previsão no caput, salvo se qualquer deles, e aí há exceções. Então, a gente tem lá, a regra é de que o devedor empresário e os administradores originais da empresa mantenham suas atividades, acompanhados de perto, sob fiscalização, como diz a lei, pelos credores e pelo administrador judicial. Mas aí tem exceção, ou exceções. Exceções, então, se houver sido condenado em sentença penal transitada e julgada por crime cometido em recuperação judicial ou falência anteriores. Olha lá. Ou crime contra o patrimônio, mesmo fora da falência, hein? Crime contra o patrimônio, economia popular ou ordem econômica. Situações que a gente tem que entender, demonstram ali uma... Né? Cadê a confiança nessa empresa, nesses administradores? Eu não consigo confiar nesses caras mais. Então, olha, vocês serão afastados e aí eu tenho só a condução por meio do administrador judicial, fiscalizado pelo juiz, obviamente, e pelos credores. Quando houver indícios veementes de crime, cometido crime falimentar, crime previsto nessa lei. Então, não houve condenação, mas há indícios veementes. Já é suficiente para afastar o administrador.
Se houver agido com dolo, simulação ou fraude contra interesses dos credores, tentou prejudicar os credores. Lembra lá dos atos de falência? Pode ser que o cara tentou praticar alguns atos, ou praticou alguns daqueles atos de falência, e não causou efetivamente a sua falência. Veio por pedido de recuperação. Né? Se eu demonstrar aqueles atos, aí a gente pode também afastá-lo da administração durante o período de recuperação. E ainda lá, houver praticado qualquer das seguintes condutas: efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação à sua situação patrimonial. Aqui é uma situação comum que a gente verifica muitas vezes em empresas, né, onde não há um conhecimento prévio de administração de empresa, e uma situação básica financeira, quando há confusão, né? Então, imagina lá que o sócio, ele começa a fazer as suas despesas pessoais utilizando o patrimônio da empresa, ou o faturamento da empresa. Ele não divide conta da pessoa jurídica, da empresa, enfim, e conta particular. Tem muita empresa que não tem esse controle, então mistura tudo. Mistura tudo. Aí, quando você vai ver o porte da empresa, ela não tem, né, patrimônio suficiente para manter aquele status que o sócio quer manter, quer pelo menos aparentar, né? A gente vê muito isso aí, tá? Então é uma situação que também afasta, né, o administrador aí da atividade. Efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto, enfim. Descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu funcionamento, simular, omitir créditos ao apresentar a relação. Olha só quantas situações que a gente pode vislumbrar. Negar-se a prestar informações, né? Tiver seu afastamento previsto no plano. Pode ser, então, aqui também é uma situação que afasta todas as demais, né? Os próprios credores já estabelecem, olha que concordamos com o plano desde que o fulano de tal, que é o responsável lá, seja afastado das atividades. Então, já é motivo também, né, para ter o administrador judicial responsável aqui, né? Muito bem. Sobre o administrador judicial, quando do afastamento do devedor, nas hipóteses previstas no artigo 64, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o nome do gestor judicial que assumirá a administração das atividades do devedor, aplicando-se no que couber todas as normas sobre deveres, impedimentos e remuneração do administrador judicial. Olha aí. É um cara, obviamente, diferente da falência, porque o processo é outro, a situação é outra, mas que tem a mesma característica, né? A diferença aqui é que o juiz não é ele que vai nomear simplesmente e pronto, ele apresenta aos credores para que eles manifestem-se, né, a respeito, tá? Preservação dos interesses dos credores após a distribuição do pedido de recuperação, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente. Olha, uma proibição que a lei já traz. Salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz. Então, ele vai ter que demonstrar para o juiz a utilidade e necessidade, claro, né, de alienar determinado bem, para poder fazer, né, essa situação, esse negócio. Depois de ouvido o comitê, então, apresenta o juiz, apresenta para os credores, né, olha aí, e aí, depois autorizado, ele pode, né, de forma a preservar os interesses desses credores. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas durante a recuperação, se a empresa continua funcionando, obviamente que ela continua realizando negócios, assumindo obrigações, né? Isso, obviamente, gera as consequências, gera créditos, né? Então, esses créditos durante a recuperação, inclusive relativos a despesas com fornecedores, olha lá, contrato de mútuos, empréstimos bancários, se for o caso, serão considerados extraconcursais no caso de falência. Lembra do extraconcursal? É aquele que não entra na relação de, né, ordem de privilégio, ele é pago primeiro. Então, esses créditos que surgiram durante a recuperação, eles entram em primeiro lugar, se houver a decretação da falência. Certo? Crédito durante a recuperação, a mesma coisa aí, falando aqui dos quirografários. Parcelamento de créditos fiscais,
Aí o artigo 68 fala que eu tenho que lembrar do interesse coletivo, interesse público envolvido, né? As fazendas públicas, o INSS, poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos. Mas veja o detalhe, termos da legislação específica, eu tenho que ter uma lei autorizando essa possibilidade. A única forma de haver renúncia fiscal, parcelamento, qualquer privilégio que é concedido ao devedor de tributo, é por meio de lei. Né? Vocês vão aprender no 5º ano lá no direito tributário. Então, se tiver lei, aí sim vai ser possível, dentro, obviamente, dos termos ainda do CTN, do Código Tributário Nacional, para esses casos aqui. A alteração do nome eu já falei, vai constar a expressão em recuperação empresarial, no nome empresarial do devedor empresário, né? Olha lá, o juiz determinará o registro de empresas, junta comercial, né? A anotação da recuperação no registro correspondente. Então, são consequências da recuperação aqui, tá? Tudo bem aí? Todo mundo vivo aí? Ainda? Sim. Muito bem. Convolução da Professor, recuperação. Oi. para mim não ficou claro a diferença ali na questão da preferência dos créditos concursais e extraconcursais. A questão do concursal é que ele entra no concurso. O próprio nome ajuda, né, Wellington? Ele entra lá na relação de privilégios, né, entre todos os credores. Agora, extraconcursal é aquele que não faz parte, né, da relação de privilégio de crédito. Né? Então, ele tem essa vantagem, vamos dizer assim. Eu posso ter um crédito ali que não teria privilégio, não sendo um crédito trabalhista, tributário, por exemplo, e ele tem o privilégio por estar fora do concurso, mas por conta da natureza particular desses créditos. Então, ele tem a vantagem de um pagamento antecipado. Então, existe ali o privilégio concedido pela lei para esses créditos, mas são somente aqueles que a lei expressamente diz. Né? Eu não posso dar essa característica de extraconcursal para qualquer crédito, tá? Então, é o que a gente falou na falência antecipadamente, vale agora, tá? É que eu usava bastante essa expressão, porque a gente tinha bastante processo contra a Oi por inscrição indevida, e daí era condenado a Oi, né? E o crédito extraconcursal. Daí era mandado ofício direto lá para o juízo recuperacional para Olha aí. que registrasse o débito. E é legal o exemplo, Elton, até legal falar isso, porque é justamente o detalhe aqui, ó. Ela estava em recuperação e, como a gente falou agora há pouco, o crédito foi gerado dentro, né, do período em que a empresa está em recuperação. Não é aquele crédito que foi habilitado no plano de recuperação. Essa é a diferença aqui. Esse crédito surgiu, né? Surgiu durante a recuperação. Então ele tem que ser pago. Se houver a recuperação, a convolução, ele vai entrar como extraconcursal, ele entra privilegiado. Tá? Claro que o privilegiado aqui é justamente isso, ele não participa do rol, né, da ordem, foge a palavra, da ordem de credores, certo? Ele tem um privilégio excepcional com relação àqueles. Ok? Sim, entendi. Só que não parece ser um pouco injusto com aqueles que têm um crédito mais ou menos da mesma natureza e estão esperando há mais tempo? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu entendo assim também. Mas, enfim, né? Mas vamos dizer assim, são situações que não vislumbravam, são situações em que esses credores não vislumbravam a situação da empresa. Eles não tinham conhecimento dessa situação, né? Então dá para a gente justificar de um lado ou de outro aí, né? Se correta ou incorreta essa aplicação, mas esse é o procedimento. Esse é o procedimento. Dá Tá? para a gente fazer um questionamento de constitucionalidade disso aí. Com certeza. Constitucionalidade, não sei, teria que ver aí a natureza dos créditos, né? Mas discutir a aplicação aí e a vantagem desses credores, com certeza é possível, né? De uma forma ou de outra,
É possível, tá? Bom, 10h36, gente. Eu acho que tá bom por hoje, né? O que vocês acham? Vamos dar uma pausa por aqui